Olá, eu sou Vanessa Rodrigues e você está assistindo a mais um programa do Portal Mude. Hoje, em especial, a nossa série sobre violência doméstica. E hoje nós temos também um convidado muito especial, Leonardo Santana, consultor em segurança. Muito obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos, obrigado. E com minha parceira de sempre, Sabrina. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar mais um pouquinho sobre violência doméstica. Doutor, perguntando um pouquinho, como é que as mulheres podem se sentir amparadas pelo governo diante de uma violência que elas sofrem? Olha, o primeiro ponto que a gente tem que tratar é o conhecimento sobre o que a gente chama de políticas públicas. O que a gente tem hoje é um número muito grande de mulheres, Vanessa, que não têm conhecimento dos direitos que possuem. E, de certa forma, a gente começa a observar que o governo ele devolve um pouco dessa culpa para as mulheres, ao invés de adotar uma postura mais ativa, ao invés de adotar uma postura onde a informação tenha mais capilaridade, que chegue mais fundo, que chegue em outros lugares e que não chegue só em campanhas. E, às vezes, Sabrina, é interessante que a gente comente que o governo e os estados, de uma maneira geral, se preocupam muito em fazer campanhas em momentos específicos, em épocas específicas, e se esquecem que esse tipo de informação ele tem que vir da raiz, ele tem que vir de um processo até educacional. Então, quando nós falamos da mulher se sentir mais protegida, se sentir protegida de maneira global, a gente deve começar pela informação, pela exigência do governo, dos estados, no sentido de informar mais, de tornar mais palpável aquilo que as mulheres só verificam, principalmente mulheres só verificam, no momento da violência doméstica. E aí é quando elas se veem quase que em uma armadilha, porque não sabem a quem recorrer, como recorrer e o que fazer. O senhor, como homem e como especialista, o que você acha que efetivamente deve ser feito para que a mulher se sinta mais segura? Trabalhar na mulher, trabalhar diretamente no homem? É papel do governo, é papel de todo mundo? Você, como especialista, o que você acha? Olha, em todos os países em que isso conseguiu funcionar, tudo se iniciou com um processo educacional. Tudo se iniciou a partir do momento que entenderam, que Estado e governo compreenderam que as normas tinham que começar na base, tinham que começar no momento em que as crianças começavam também a frequentar esses ambientes. Nós sabemos que existe uma complementação do que nós temos em casa, independente de quais sejam os costumes, quando nós tratamos de tipos distintos de violência. Mas o Brasil, enfim, nós já temos aí mais de 210 milhões de habitantes, regiões, cada uma com seu costume diferente, cada uma com um formato de aceitação do comportamento feminino também diferente. Mas quando falamos de respeito, o respeito ele tem que ser o mesmo. Quando nós falamos de educação, a educação ela deveria ser a mesma. Quando nós falamos de como a mulher deve ser tratada à luz da lei, isso não muda. Você pode estar no norte do Brasil, você pode estar no sul do Brasil, mas a resposta ela vai ser a mesma. E é nesse instante que, de novo, o comportamento ele deve ser um comportamento ativo. Eu, enquanto homem, me vejo com uma dificuldade, e como consultor, especialista de segurança, me vejo com uma dificuldade de conseguir compartilhar isso de forma mais saudável, de forma mais suave, mas ao mesmo tempo de forma ampla. E não falo apenas do Brasil. Nas vezes em que tive condições de educar outros gestores, outros profissionais, na Ásia, na Europa, aqui pela América do Sul, a percepção ela era igual. Se nós pudermos dar um exemplo, estender um pouquinho essa resposta, dar um exemplo de Estados Unidos, nós temos mais violência doméstica, proporcionalmente falando, do que no Brasil. Então aqui nós temos sim muita oportunidade, muito espaço para tratar isso, começando pela educação. E a gente também deve ampliar um pouco o comportamento das instituições. Nós não podemos deixar de falar, por exemplo, que existe ainda a revitimização. Uma mulher que é vítima de violência, que busca uma instituição do Estado para ser acolhida, para ser protegida, e vem todas aquelas frases do tipo, né?
Bom, O que você fez? o que você fez? O que Pra aconteceu? você apanhar? Pronto, né? É engraçado quando a gente fala de informação, né? Sim. A gente, eu acho que com a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é de 2006, né? 7 de agosto de 2006. E a gente está em 2021. Quer dizer, são 15 anos e aí a gente ainda passa pelo mesmo processo. Muitas pessoas sabem da Lei Maria da Penha, mas não sabem o que realmente, quais são os seus direitos, né? Quais são as vantagens dessa lei. Você vê que é muito pouco discutido, né? E aí a gente pode falar sobre machismo estrutural mesmo. Então eu acho que tem que vir de berço, né? Eu acho que tem que ser essa educação realmente familiar também, né? Conta-gotas. E assim, Dentro de casa. quer dizer, 15 anos e muita gente ainda não conhece a Lei Maria da Penha, né? Quando a gente trata de 1 década e meia, a gente não pode dizer que não deu tempo de compartilhar essa informação. A gente não pode dizer que não deu tempo de estruturar uma metodologia, por mais simples que seja, para que isso seja colocado dentro de casa e fora de casa. E aí eu faço um questionamento. Será se é porque os governantes, a maioria são homens, que Olha, não dá a devida importância para a mulher? 15 anos já era para estar muito mais avançada, né? eu normalmente me importo com aquilo que me incomoda. Se eu tenho um governante que ainda não foi tocado por esse incômodo, o mínimo que nós temos que tratar aqui é de gestores públicos que tenham, sim, qualificação suficiente para compreender que aquilo tem que ir além do que o governante desejaria, independente dele ter ou não passado por aquele problema, independente dele ter ou não uma atenção voltada para aquele problema, porque caso isso não aconteça, aí nós vamos voltar para aquele mesmo contexto de eu, de repente, até entender em casa que devo tratar. Mas quando isso não é transformado em uma política pública, eu passo a conviver com aquele problema e vai... Entendi. pronto, e me anestesiar com aquilo. Fica só dentro da sua casa, você não consegue expandir aquilo para um todo. O que é pior, além de não conseguir expandir, eu pareço um alienígena quando toco nesse assunto. Eu pareço uma Sim. pessoa diferenciada do contexto social que eu gostaria muito que mudasse para mudar essa realidade, mudar também essa Às realidade. vezes o Estado se isenta um pouco da responsabilidade por não ter nem uma política e nem como fazer. Você acha que falta um fundo que tenha uma assistência específica para aquele caso? Olha, o fundo, se a gente for falar de dinheiro, o dinheiro existe. E eu não preciso falar só do Brasil. O dinheiro existe no Brasil e o dinheiro ele também existe podendo vir de fora do Brasil. O que eu preciso é de pessoas que estejam antenadas com essa realidade, que queiram promover uma mudança em relação a essa realidade. E eu cito para você um exemplo bem simples. Eu trabalhei na África em países que careciam de uma reestruturação completa no período de pós-guerra, né? Já participei de eventos educacionais no México, por exemplo, que sofrem muito diante dessas questões de violência, principalmente pelo fato do narcotráfico dominar muito os tecidos sociais. Participei disso na Europa, na Suécia, um país altamente educado. E veja, em todos esses espaços, independente de se desejar ou não, nós temos verba, temos dinheiro nacional, internacional, temos políticas públicas que se transformam com tranquilidade, mas nós precisamos de gente qualificada para fazê-lo. Sem isso, fica muito difícil. Fique conosco, nós temos mais episódios ainda sobre violência doméstica. Até o próximo programa.